Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Tá. Vamos então primeiro dar os recadinhos, né? Então, a Casa do Caminho distribui as cestas de Natal. Estamos necessitando este mês de café, leite em pó, óleo, né? E temos também a viagem a Uberaba e Sacramento, Araxá e Sacramento, dia 14 de novembro e dia 17. A casa desenvolve sempre aquele trabalho social, né, no primeiro e terceiro dia do mês, sábado do mês. Um curso de apoio à gestante com palestras sobre os cuidados durante a gravidez e o bebê. No final do curso, faz-se a doação do enxoval do bebê. Podem vir conhecer quem estiver interessado, tá? Não se esqueçam da viagem, né? Da viagem a Uberaba e Araxá. Os últimos lugares, pode reservar com a Sandra ou quem mais estiver aqui disponível, né? E agora nós vamos então passar a... Vamos cerrando os nossos olhos, buscando a paz interior, fazendo com que o nosso coração palpite ao compasso dos amigos da espiritualidade que já tiveram todo o cuidado de plasmar aqui no ambiente a serenidade, a harmonia, a paz que nós viemos buscar. Esquecendo todas as outras coisas e nos concentrando apenas para sermos avaliados. O plano espiritual chega até nós sabendo das nossas necessidades, nos auxiliando, nos dando assim as condições de prestarmos bastante atenção na palestra que será exibida hoje, e assim a gente aprender um pouquinho mais com as palavras do Evangelho, as ilustrações com que a palestra vem nos enriquecer. Vamos assim, então, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos todos aqui, vibrando intensamente, a fim de que a reunião seja bastante proveitosa para todos nós. Hoje, mais uma vez, nós temos a companheirinha Renata, né? A nos dar o tema filhos. Interessante, né? Quem não os tem? Seja feliz, viu? Obrigada, minha querida. Boa tarde a todos. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né? Não é palestra, é uma conversa, né, gente? E é muito gratificante, por mais que nós tenhamos assim afazeres, né? E a correria, ainda estou de bochecha vermelha, de tanto que eu corri hoje para estar aqui, mas eu cheguei. Consegui, né? E o tema de hoje é filhos. Mais uma vez, né? O Chico, através das suas palavras, né? Tão bem colocadas, né? Com o auxílio do Emmanuel, traz para nós aquilo que todos deveriam conhecer a respeito dos filhos, né? Porque são criaturas que são colocadas à nossa disposição, mas nos são emprestados. Eles não são propriedades exclusivas nossas, né? Então nós temos aqui na Terra uma responsabilidade muito grande quando nós temos que direcionar os nossos filhos, né? Nós recebemos essas criaturas pequeninas ainda, né? Invisíveis a olho nu a princípio, e depois eles vão se desenvolvendo, nascem, e aí a responsabilidade dobra, né? Porque todo mundo fala, né? Quando alguém está gestante ainda, aproveita, viu? Aproveita para dormir bastante, né? Porque seus dias de sossego vão acabar, as suas noites de sono também. Por que isso, né, gente? A responsabilidade é muito grande. E a responsabilidade da mãe parece que é dobrada. Porque a nossa vigia, né? Ou vigília, ela é constante, ela não cessa nunca. O filho pode ter 10 anos, ou um mês de vida, ou 40, 50. Para nós que somos mães, eles sempre serão os nossos pequeninos, né? Nós temos aquele cuidado redobrado.
Então o texto do Chico começa dizendo o seguinte, que a criança, ela traz consigo, né, um patrimônio moral que vai marcar a individualidade dela antes do nascimento, só que aí ela vai receber os reflexos dos pais, dos mestres, né, que vão influenciar a existência inteira dela. E é como se eles chegassem para nós como um livro, né, com páginas em branco. E aí essa história deles, de cada um deles, vai ser reescrita de novo. Mesmo eles trazendo toda a bagagem que trazem das outras vidas, nós somos responsáveis por auxiliar a essa história a ser escrita, né? Aqui no texto ele fala de uma máquina, né, fotográfica, que as impressões vão sendo colocadas ali, mas quem é professor adora um livro, né, então eu achei melhor fazer a conotação a respeito do livro. Então, cada um de nós, né, que tem essa responsabilidade de cuidar de alguém, às vezes não é nosso filho, mas é um sobrinho, é um parente, né, é um afilhado, e nós vamos ajudar nessa educação, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento dessa pessoa, então a responsabilidade também passa a ser nossa, né? A voz e a ação, que é uma coisa prática, né? Vão ser responsáveis pela transformação desse ser, desse filho, para o bem ou para o mal. Então, assim, é lógico, gente, que a responsabilidade das coisas todas erradas, né, ou todas certas que uma criança cometa, não quer dizer que a responsabilidade seja toda de quem está por trás da criação desse ser, né? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Então, os valores, os princípios precisam ser passados de maneira correta. Hoje nós temos muito problema, né, na escola, a meninada que está aí, as crianças índigo, né, cristal que estão chegando. Por que eles têm dado tanto trabalho para nós? Porque muitas vezes um espírito como esse, que tem uma bagagem muito grande, ele veio aqui na Terra com a intenção de receber só limite. É só limite que está faltando. E aí chega, renasce na casa, né, num lar onde os pais não se atentaram para isso e não impõem esse limite, pronto. Como é que vai ser o processo? Se aquilo que estava faltando não foi atribuído, não foi oferecido para aquela criança. Então é assim, criança é criança, eles aprendem através dos nossos exemplos, né, de tudo que nós fazemos. Olha que coisa mais linda, participando da palestra, lindo demais. Então, gente, os nossos exemplos é que vão contar. Por que na escola o professor tem que tomar muito cuidado, principalmente o professor das idades, né, iniciais, ele precisa tomar cuidado com tudo, com a postura que ele tem, com o jeito que ele fala, porque ele é o exemplo vivo daquelas ações para a criança. Muitas vezes os pais precisam trabalhar o dia todo e essa criança fica nas mãos desse professor por horas, né, 7, 8 horas seguidas às vezes. Mesmo que troque um turno, é essa figura que está ali responsável por essa educação que é transmitida na escola. Só que hoje as coisas são confundidas, né? Muitas pessoas acham que a escola é obrigada, principalmente quando a escola é paga, né? Que a escola é obrigada a fazer tudo por essa criança. E não é assim. Nós temos que pensar que a base, né, a tal da educação, ela tem que vir de casa. Então, esses princípios morais, eles precisam ser instruídos, né, ser adotados dentro da nossa casa. Então, eu preciso ter um lar estruturado, eu preciso ter regras na minha casa. Então, não adianta nada eu falar assim, ai, meu filho não come nada, tá? Que dia que você ofereceu a comida para ele, sentando-se à mesa com todo mundo junto? Ah, dia nenhum. Bom, então fica difícil. Então, o primeiro passo, vamos criar rotina. Olha, agora é hora de comer, agora é hora de dormir, agora nós vamos tomar banho. Então, esses hábitos, essas rotinas que são criadas desde a tenra infância, contribuem muito para que essa pessoa se torne um adulto feliz depois. Porque aí ele tira de letra, né, gente? Qualquer coisa que seja colocada na vida dele. As regras do trabalho, as regras da escola. Muitas vezes a gente fala assim, não, essa criança está na hora de ir para a escola. Tá na hora de ir para a escola. Isso aconteceu com o meu filho. O meu filho não falava. Ele tinha 1 ano e pouco já, ele não falava ainda.
Por quê? Porque ele só tinha adulto em volta e ele pensava, todo mundo adivinhava o que ele queria. Desde um alimento, a água, tudo. Ah, você quer isso? Todo mundo ficava falando por ele. Gente, ele não falava. Fiquei doida, né? Não, vamos procurar. Fonoaudiologista, médico. Não, essa criança não tem nada, é preguiça. Então você coloca na escola e aí ele vai aprender a conviver com outras crianças, já que em casa não tinha, era todo mundo adulto. Foi pra escola, gente, com 3 dias eu falava, pelo amor de Deus, para de falar um pouco. Só um pouquinho. Destampou a falar que não parava, fala até dormindo até hoje. Então, assim, tudo é exemplo, gente, não adianta, nós não podemos tolir a criança em tudo. Tudo não pode, tudo é proibido, não é assim, nós precisamos direcionar, né? Existem crianças que chegam em determinados ambientes que as pessoas ficam doidas, falam, meu Deus do céu, o furacão chegou, vamos tirar tudo do lugar. Para com isso, não pode ser assim. Nós não podemos receber um ser novo em casa e adaptar a casa para aquela pessoa. Não, ela tem que se adaptar àquele ambiente. Então, eu tenho que ensinar, cabe a mim, né, que sou adulto, que fui predestinado a fazer esse trabalho, a orientar. Então, olha, isso fica longe, né, eu aprendi com um psicólogo, que a criança, até uma faixa etária, toda a palavra não que ela escuta, ela vai registrar o contrário. Tá? Então, principalmente para evitar acidentes em casa, fica longe. Na cozinha, por exemplo. Ah, é o fogão, não pode chegar perto? Fica longe. Machuca. Então, todos os verbos utilizados no imperativo afirmativo. Se a gente usar no imperativo negativo, ela vai registrar aquilo como possível, então ela pode fazer, ou vai querer testar para ver se aquilo realmente vai acontecer, né? Numa idade um pouquinho mais avançada, ela pode querer testar. Então, vocês perceberam que até o nosso vocabulário, o jeito de falar, é diferente. Às vezes, se na casa todo mundo fala baixinho, né? É aquele ambiente calmo, tranquilo, de paz. Quando chega alguém que é mais esparolado, né? Fala alto, gesticula, a criança assusta, às vezes começa até a chorar quando é bebê ainda. Chora, aí a pessoa fica chateada, fala, meu Deus do céu, né? Não gostou de mim. Não é isso. É o jeito que, a tratativa, a forma como ela chegou, aquela pessoa chegou em casa, é que assustou um pouquinho essa criança. Mas isso não é para se desesperar e falar assim, todo mundo agora vai ter que falar baixo. Não, gente. As coisas têm que ser colocadas à mostra de todas as formas. Então, quer dizer, por que a gente fala que o filho aprende com exemplo? Se você vai ensinar uma criança a não mentir, você não pode contar mentira nenhuma, mas nem aquela mentirinha besta, se alguém tocar e falar assim, se for fulano, fala que eu não tô. Porque você está passando um exemplo errado. Você ensinou a mentir. E a criança guarda. Nós, adultos, é que esquecemos. A criança não esquece de nada, de nada. Tanto que se nós formos fazer uma retomada, né, a nossa vida infantil, né, enquanto nós éramos crianças, quantas coisas que nos marcaram. Gente, tem coisas que eu lembro até o cheiro. Até o cheiro a gente consegue lembrar. Então, nós lembramos de determinada roupa, de determinado presente, de algo que não nos agradou, de uma surra que foi dada num momento inoportuno, às vezes de um castigo que você recebeu sem merecer. Aquele, então, fica gravado para sempre. Porque você não merecia, você não fez aquilo. Mas ninguém acreditou em você. E não acreditou por quê? Porque você deve ter dado indício em algum momento que alguém não pudesse depositar credibilidade em você. Certeza, o adulto não vai ser ruim o tempo todo e querer castigar o tempo todo. Agora nem pode, né, gente? A lei nova da palmada aí, agora tá tudo danado mesmo, porque não pode nem dar uma palmadinha, né? O psicotapa ficou de lado. Agora tem que conversar mesmo. E exemplificar. Aí o texto continua dizendo o seguinte, que as crianças, elas são portadoras, né, de uma aparelhagem orgânica, que é até neurocerebral, né, completamente nova. Então, o que seria isso? Por exemplo, o espírito, quando ele está se preparando para reencarnar, ele vai passar por um processo, né? Tem um preparo todo. Todos ali naquela família estavam de acordo com aquele processo reencarnatório. Ele vai chegar até aqui
E por que a gente fala que até 7 anos é uma fase muito importante da vida da criança? Porque primeiro é a fase da autoafirmação dela. E segundo, que nessa época, ela pode ter algumas lembranças ainda, porque nós temos o véu do esquecimento, né? Mas ela pode ter algumas lembranças de vidas passadas. E nós sabemos, gente, que todos nós que estamos colocados dentro de um lar, temos algum ajuste para fazer. Ninguém foi colocado ali por acaso. Ou nós estamos ajudando alguém, ou estamos dando oportunidade para alguém para se redimir, ou nós aceitamos conviver com algum algoz nosso do passado, né? Nada impede que alguém que tenha me feito muito mal renasça como meu filho. Então nós vamos ajustar essas arestas. Então, nesse momento, é que a gente tem que ter discernimento para pensar e agradecer. Porque assim, nem todos os filhos são iguais. Quem tem um filho só não pode fazer comparação. Mas quem tem mais que um, sabe que cada um é de um jeito diferente. As nossas mãos, né, os nossos dedos são iguais? Não são. Às vezes o filho foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, são filhos biológicos, né, irmãos de sangue, aquela coisa toda. E são parecidos em alguma coisa? Não, gente, em nada. Às vezes nem no físico, e nem no emocional, nem no intelectual, não se parecem em nada. Por quê? Porque cada espírito é individual. Nós temos aqui uma roupagem diferente. Mas que cada um pode ter, às vezes, o gêmeo que é idêntico, né? Foi gerado na mesma placenta, ele nasceu idêntico. Aí não dá nem para diferenciar um com o outro, que todas as pintas do corpo são iguais. Mas o espírito de cada um é diferente. Então, eles terão atitudes diferentes, reagirão de acordo com a sua evolução espiritual. Então, os pais também têm uma carga muito grande para poder direcionar esses seres, né, para o lado do bem, para tentar entender por que eles agem daquela maneira. Às vezes, se você tem um filho rebelde, né? Mas é muito inquieto. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Olha, voltando ao meu exemplo pessoal. Meu filho foi diagnosticado com 1 ano e meio como uma criança hiperativa, que não ia para frente na escola, que ia ter que tomar calmante até fazer 1 ano e meio. Não era nada daquilo, gente. Nada. Começou a receber passe. Ficou tudo normal, frequentou a casa espírita desde sempre. Eu costumo dizer que ele era a pessoa mais nova na câmara de passe. Ele não tinha 1 mês de vida ainda, já estava lá recebendo passe. Então, assim, nós precisamos realmente saber o que está acontecendo. O que está causando aquela inquietação? O que causa aquela irritação? Né? A criança só chora se ela estiver perturbada. Então, às vezes ela precisa de cuidados. Precisa tomar um banho, ela está com calor, está com frio, está com fome. São aquelas necessidades básicas. Mas a gente não pode esquecer, já que nós estamos aqui na casa espírita, que muitas vezes elas estão desconfortáveis com uma influenciação espiritual. Então a gente tem que ir atrás disso também. Não é só deixar na mão do médico, porque às vezes o médico não vai além dessa barreira, né? Ele não vai enxergar além daquilo que ele está vendo, e nós precisamos tomar cuidado. Depois ele diz o seguinte para nós, que nós não podemos esquecer na Terra, né, que os nossos filhos, embora carregando experiências passadas, eles são os companheiros que vão reajustar alguma coisa conosco. Então, eles vieram para nos ajudar a acrescentar algo, para que a gente possa redimir alguma coisa, né? Então, nós precisamos estar sempre alertas nesse sentido. Depois, o texto diz que toda criança que é entregue à nossa guarda é um vaso vivo, né? E nós temos o dever de traçar noções de justiça e de trabalho, de fraternidade e de ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem. Então, gente, eu já ouvi de pessoas coisas do gênero, por exemplo, não, eu não levo meu filho para religião nenhuma, não. Quando ele crescer, ele vai escolher que religião seguir, ele vai escolher o caminho dele. Gente, não pode ser assim. Nós temos que dar uma direção. Se a nossa religião hoje é o espiritismo, então vamos levar na casa espírita sim. Se mais para frente, quando ele crescer, tornar-se adolescente, ele se afastar, é uma escolha dele. Mas ele foi para outro caminho, não tem problema, né? O importante é a gente ensinar a prática do bem. E se você exemplifica, né, se você durante as suas ações, diante de tudo aquilo que você faz, que você diz, você consegue fazer isso, você vai criar um cidadão de bem.
Eu ouvi um outro psicólogo também dizendo o seguinte, que os pais se afligem muito, né, principalmente com coisas relacionadas à fase da adolescência e da idade adulta, porque nós temos uma gama de coisas, né, sendo oferecidas na rua para os nossos filhos, e a gente se sente tão impotente, né, porque nós falamos assim, nossa, o pai e a mãe são um só. E lá fora tem tanta gente oferecendo droga, bebida, coisas ilícitas, e, quer dizer, eu me sinto assim, uma poeirinha, né, em frente ao oceano. E esse psicólogo dizia que se o alicerce for bom, pode vir a tempestade que for, gente, que não vai derrubar nada. E é verdade. Então, tudo que nós ensinamos de bom para os nossos filhos está enraizado lá, está guardadinho. Mesmo que na fase da adolescência eles se tornem rebeldes, né, os adolescentes sem causa, que aí eles se tornam rebeldes, mas ficam chatos, né, gente? Mas passa, viu? Quem tem filho nessa idade, fica tranquilo porque vai passar. É uma fase, né? E aí depois eles voltam a ficar normais de novo, entendeu? São os hormônios, é muita coisa mexendo na cabecinha deles, então é a fase que se acham feios, ai, por que você me fez com esse nariz horroroso? Ai, esse cabelo, que não sei o que, eles dão importância para o físico, né, que é uma coisa fora do comum, se esquecem do que tem aqui dentro, da beleza interior, que é aquela que não vai acabar nunca, às vezes só melhora, só transforma, só modifica, e eles ficam preocupados com uma roupagem, mas por quê? O mundo que nós vivemos é assim, né, ele é preocupado com o que a pessoa tem, né? Ninguém quer saber qual é o caráter, a índole de ninguém. Todo mundo quer saber se a pessoa tem carrão, se a pessoa tem uma casa bonita, se a pessoa mora bem, se tem um bom salário. Então, o importante é ter, né? A coisa material, ela fica sobressalente. E o que vem de dentro, né? As coisas boas, aquelas que nós conseguimos ganhar, aprender, e que ninguém nos rouba, gente. Ninguém tira de nós o conhecimento, ninguém nos tira a afabilidade, ninguém nos tira o amor que nós podemos doar ao próximo, né? Então, esses são os valores que nós precisamos mostrar, que existem e que são muito melhores e muito mais valiosos do que qualquer aparência física. Uma pessoa que é extremamente simpática, ela não se torna uma pessoa super agradável e linda? Nossa, como que fulano é lindo! Se você for olhar, né, falar assim, nossa, nem é tão bonito assim, né? Fisicamente não é um exemplo de beleza, mas nossa, é uma simpatia, né? Olha, fala com uma doçura, está sempre disposto a ajudar o próximo. Então, gente, isso é a verdadeira beleza. Então, quem tem filho adolescente, aproveita para passar esse tipo de valor, não é porque saiu uma espinha, ai meu Deus, meu mundo vai acabar. Tudo isso passa. É que os valores naquele momento são diferentes, mas tudo isso vai passar. Depois, o texto mostra para a gente o seguinte, que se nós acolhermos essas crianças com amor, né, e recordarmos que o coração da infância é uma urna preciosa, um troféu, que lá no futuro, né, gente, vai mostrar para a gente que nós somos herdeiros das nossas próprias obras. Se nós pararmos para pensar nisso, então, assim, aquele pai, aquela mãe que conseguiu fazer com que os filhos se enveredassem pelo lado do bem, fossem pessoas de bem, né, pessoas que trabalham, que são honestas, gente, são super satisfeitos, podem se sentir satisfeitíssimos, quer dizer, a missão foi cumprida com brilhantismo. Ah, mas e aqueles que não conseguiram? Vão se sentir derrotados? Não, pelo contrário. As coisas poderiam ser até piores, gente. Piores, porque nós, aquilo que eu disse antes, nós às vezes, se somos pais biológicos desses meninos, né, meninas, nós sabemos do que eles têm nessa roupagem. Agora, no espírito deles, o que veio com eles, nós não sabemos, né? Porque nós sabemos que tem a família e a parentela, né, corporal e espiritual. Muitas vezes é um ser que está ali conosco, né, que não faz parte dessa parentela espiritual, que está ali para nos ajudar ou para que nós possamos ajudar de alguma maneira, né. Então, por isso as diferenças. Então, às vezes, a existência dele, né, a encarnação seria muito pior e com a nossa ajuda foi mais amena, foi mais tranquila. Os pais não podem se sentir assim fracassados, derrotados, porque um filho se enveredou pelo lado das drogas, do uso de drogas, começou a beber, começou a andar com más companhias. Nós temos que estar alertas. Isso é nossa obrigação.
Gente, filho a gente vigia de perto. Eu já falei isso aqui numa outra conversa com vocês. Ah, mas eu moro no condomínio, lá é um condomínio fechado, tem porteiro, tem segurança, tem nada. Você não conhece quem são as pessoas que estão brincando com teu filho. Então procure conhecer. Como é que você vai deixar aí na casa? Você sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem são as pessoas que trabalham lá? Você tem que vigiar de perto. Então se aproxima. Se aproxima da família, veja se vai valer a pena, como que é a conduta dessas pessoas com os filhos. Eu me lembro ainda de quando eu era pequena, que eu falava assim para minha mãe, né? Eu fazia uma comparação, eu tinha uma amiga que era a quarta filha, a mãe tinha 5 filhos, e era a quarta filha, era a minha amiga. E tudo era permitido, gente. Podia fazer tudo, brincar a hora que quisesse, não tinha regra pra nada, e a minha vida era aquela chatice, né? Ah, meu Deus, se desse 5 horas, não tivesse de banho tomado. Sabe aquela coisa, né, antiga, tem que comer certinho, tem que fazer... Aí eu falava pra minha mãe que eu queria ser filha daquela outra pessoa. Nossa, ela ficava doida. Eu falava assim, escuta aqui, senta. Quem ama, cuida. Cuida, isso é excesso de cuidado, de zelo. Eu sei que ela exagerava às vezes, sabe? Falava assim, não pode sair sozinho, tarado te pega, te corta de gilete, te pica de cigarro. Gente, a minha mãe tinha uma imaginação tremenda. Que esse negócio de homem do saco ficava no chinelo perto da minha mãe, imagina. Mas não fiquei com problema psicológico nenhum, tá? Tô aqui, tá tudo certo. Mas era o argumento que ela usava, porque eu queria sair, eu queria brincar, queria ir pra rua, né? Achava que casa era hotel, só pra dormir, comer, mas não tomar banho. Então, assim, olha o que passa na cabeça de uma criança. Você querer desejar ter uma outra mãe, uma outra família, só por conta da permissão das coisas que você é tolhido, que você não pode fazer. E a gente nem entende o porquê não pode. Então, às vezes, basta também... as crianças hoje são inteligentíssimas, gente. São espíritos que, assim, ó, colocam a gente no bolso dobradinho, assim, ó, igual, né, origami, né? Coloca uma dobradura bonitinha e põe dentro do bolso. Eles têm uma vivacidade, parece que uma bagagem completamente diferente do que nós trazíamos antes. Olha no fundo dos olhos de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e veja a sabedoria que tem lá dentro. É uma coisa fora do comum. Gente, eles pegam, não sabem nem falar ainda. Pega o celular, vai mexer e fala que não quer, porque não é de touch. Ele quer touch. A criança quer touch, não quer mais nada com tecla. Ele ficou ultrapassado. Entendeu? O videogame tem que ser o de última geração. Então, assim, esse tipo de valores é importante? Lógico que é. Claro, eles vão usar tudo isso, mais para frente, a tecnologia está aí a nosso favor, eles vão usar para descoberta de doenças, eles vão usar para um monte de coisas. Mas nós temos que impor limites de novo. Então, uma criança de 3 anos não pode ter um celular desse. Ela não sabe nem falar, não foi alfabetizada ainda. Para que ela quer ter um celular? E o pai e a mãe, por que oferece? Porque quer que ela fique quieta. Então, para a criança ficar quieta, vale de tudo, né? Ah, não, pode pegar, pode pegar. Aí foi lá, fez um risco na geladeira, na parede, acha lindo. Não... Tem um vídeo na internet, que eu não sei direito, assim, o endereço. Mas a menininha chama Maria Luísa, e ela fez bolinhas, né? Não sei se alguém aqui viu. Ela fez bolinha na geladeira inteirinha da mãe, na parede, tudo bolinha de caneta azul. E a mãe fala para ela, Maria Luísa, quem fez isso? Não sei. Desse tamanhozinho, gente, 2 aninhos, não sei. E a mãe começa a instigar, a perguntar e dar a bronca, né? Aí ela pega e faz assim, Maria Luísa, eu tô falando com você, você não vai falar nada? Calma, eu tô pensando. Ela estava pensando no que ela ia dizer para a mãe. Mas no fim ela concorda, né? A mãe espreme muito, ela concorda e fala que ela fez as buinhas, que eram as bolinhas, né? Fiz a buinha. E a mãe fala, mas você não sabia que não podia fazer? Ela fala assim, mas tão bonitinho. É muito encantador, mas se você não corrigir, vão fazer bolinha na sua casa inteira. Não pode ser assim, né? Então nós temos que impor esses limites de uma maneira amorosa. Ninguém tem que ficar castigando criança, deixando de fazer coisas que são para a criança fazer, né? Eu acho que as coisas melhoraram um pouco, porque antes eram dadas muitas tarefas, né, de responsabilidade para as crianças.
A criança não tinha tempo de ser criança, as famílias eram numerosas, então sempre o irmão mais velho ia ajudando a cuidar do irmão mais novo, né? Era bem assim. Tinha responsabilidade, quando já saía de casa, casava o mais velho, tinha responsabilidade de ajudar a formar os irmãos, isso era lindo. Hoje não, hoje eles querem mais é se matar, não estão nem aí um com o outro, querem é ser filhos únicos para ter tudo para eles, né? É um pouco diferente isso sim, esses valores são. Mas eu falo, eles têm mais tempo para ser criança, só que não dá para afrouxar demais. Porque se você não impuser, mais uma vez falando, esse limite, aí chega um momento que você não consegue mais. Então, na escola, ele não vai bem. Gente, eles só estudam. Eu falo para os meus alunos, qual a profissão de vocês? Aí eles respondem, estudante. Tá, e o estudante tem que... Aí eles respondem, estudar. Eu falo, então por que vocês não fazem isso? Ah, o sono não deixa, professor. É uma preguiça louca, é o Facebook, a internet. Então, assim, são muitas facilidades e eles têm, gente, as informações no toque do dedo. Não é mais igual à nossa época, que você tinha que ir lá na biblioteca para procurar, fazer uma pesquisa no Larousse, né? Copiar aquelas coisas imensas. Imagina! Hoje o cara pega o celular, aperta uma tecla, pronto, tá tudo ali. Mastigadinho, não precisa nem copiar. Eu tenho um aluno que fala assim, professora, tem que copiar isso que a senhora colocou na lousa? Eu falo, lógico que tem. Ah, mas eu não posso tirar uma foto? Gente, mas para pensar. Se ele tem essa ferramenta na mão, né, a gente proíbe o celular dentro da escola, é proibido, não é liberado. Mas se ele burla essa lei, né, essa norma, e tem a ferramenta na mão, me fala se ele não podia estar usando o tempo que ele tem que ficar copiando, né, a informação, que vai copiar mecanicamente. Não vai copiar prestando atenção para aprender aquilo de jeito nenhum. Se ele pode ir lá tirar uma foto, depois ele olha, às vezes ele vai até gravar mais se ele tiver a foto no celular, do que ficar copiando mecanicamente aquilo. Então, assim, ainda falta alguma coisa para a gente reajustar. Mas aqui fica a dica para vocês, quem ainda, né, tem filhos pequenos, né, que vocês procurem fazer tudo de maneira calma, tranquila. Aqueles que já estão numa fase mais avançada, fiquem atentos o tempo todo, tá? O doutor Isamitiba costuma dizer que pai que é amigo de filho busca filho na cadeia. Né? Então, assim, nós não podemos dar liberdade demais, não. Nós temos que vigiar a vida deles de perto. Então, eu tenho que saber quem são os amigos, onde que ele está. É monitorar mesmo, gente. Não é ficar com neura, não é isso. A cidade que nós moramos é violenta, é uma cidade grande, perversa, Mas também, se nós criarmos uma neurose de querer ficar monitorando o passo dos filhos o tempo todo, colocando chip para a criança carregar, não, eu tenho que monitorar aquele bip, fico o dia inteiro bip, não posso fazer isso também, porque senão ele não cresce. Né? Eu preciso dar liberdade, mas essa liberdade tem que ser vigiada. Se nós não fizermos isso, às vezes nós podemos ter surpresas lá na frente. Então, que todo mundo possa ter aí uma brilhante missão com aqueles que lhes foram confiados, né? Qualquer coisa que precisarem de ajuda, o Evangelho é um excelente, né, professor, vocês podem procurar lá o que vocês quiserem, que vai estar escritinho ali. E agora fico à disposição de vocês para fazerem alguma pergunta, alguma colocação, tá? Então é chegado o momento de interagirmos, né? Importante. Você falou, por exemplo, né, do filho rebelde. Muitas vezes, não se trata de adolescente ainda. Muitas vezes a criança, desde pequenininho, já demonstra a sua rebeldia. Não é? E se os pais acharem bonitinho, está fazendo aquilo, não vai educar a criança, né? Então, esse limite tem que ser posto, sim, para que a criança se cresça, porque nós vivemos num mundo onde existem os deveres e os direitos. Então, nós, como adultos, nós temos que saber o que é nosso dever e o que é de direito. Né? E isso tem que ser inculcado na criança também, desde cedo. Não é verdade? O direito dela começa onde termina o dever. Exatamente. O respeito, né? O respeito. Agora mesmo eu vi, o motorista estava me dizendo que na época dele, os pais ensinavam
Os filhos, assim, na base do tapa também, mas ensinava. Ensinava, né? O respeito aos mais velhos, nunca respondeu aos mais velhos. Mesmo que o mais velho estivesse errado, não podia responder. Também é um exagero, né? Algumas coisas eram exageradas, mas funcionavam, né, Matilde? Mas agora, as pessoas eram pessoas de bem, né? Só que agora a criança, ela não aceita você impor o dedo. Não, a maioria não. Mas eu acho assim, não aceita porque não foi habituado desde pequeno. Não é? Também. Porque assim, o espaço, gente, da criança, ele precisa ser criado, né? Então, por exemplo, hoje, cada vez mais, os apartamentos são menores, as casas são menores, a criança acaba não tendo o espaço para ela. Então, você precisa criar um espaço, mas desde cedo, nós temos que ensinar. Brincou com os brinquedos, se divertiu, agora vamos guardar. Agora é hora de guardar. Porque se você não faz isso, você não vai criar nela um hábito de ordem. Aí quando ela crescer mais um pouquinho, ela acha, quando você pedir, fulano, guarda essa roupinha que está passada, ele acha que aquilo é a pior das tarefas do mundo. Não vai fazer de jeito nenhum. A colaboração, né? É a colaboração. Então, torna-se uma pessoa egoísta a tal ponto que você não quer conviver com a pessoa, gente. E quem não foi habituado a isso, né, tem filhos e que procurou fazer a coisa correta, quando se encontra com alguém que falhou dessa maneira, se sente assim tão mal, porque chega num determinado ponto da vida que você não vai consertar mais. A pessoa que tem 20 anos de idade, se ela não ajudou na colaboração das coisas da casa, ela nunca mais vai fazer. Ela pode morar sozinha ou ter família, que ela vai precisar ser dependente de alguém sempre, porque ela nunca vai conseguir manter um quarto organizado, uma casa organizada. Não dá. Porque ela não treinou isso. Se a gente não treina, não tem verdade. Aprender, né? Mas eu gostaria, então, que houvesse manifestação, que alguém dissesse mais alguma coisa e se pusesse à disposição, né? Vamos lá conversar um pouquinho e vermos o que... E os avós? Tem os avós, tem os tios, né? E os avós, geralmente, né, a vovozinha, ela permite tudo. A vovó mas não pode, açúcar, mas não pode, né? Não pode. Eu falo para minha filha que ela é uma avó, ela é amiguinha da neta, não é avó. Porque aí pode tudo, né? Não é assim, não. Tem que ensinar também. Matilde, aí precisa tomar mais cuidado, porque, por exemplo, se a mãe já é uma pessoa que não corrige muito, aí tem a avó que é a avó com açúcar, aí aquela criação... Precisa tomar cuidado. A minha neta tem 11 anos, ela vive no computador, né? E eu falo para minha neta, que é a mãe dela, ela é minha bisneta, né? Eu falo para a mãe dela, é melhor você vigiar o que tua filha está fazendo no computador, hein? Vai eu ver lá os amiguinhos dela, como é que é. Ela vive no computador, mas tem que ter horário também, né? Horário de brincadeira, o horário de lazer, o horário de fazer as suas obrigações também. E é isso. Tem. Como tudo na vida, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem. O Bill Gates fala que os filhos dele, quando eram menores, eles tinham horário para ficar no computador, na internet. Tem que ter. Ele é o pai da tecnologia, né? Tem que ter. Eles tinham horário, era meia hora por dia, acabou a conversa. Agora tem criança que se você for tirar da frente do computador ou do videogame, morre. Não? Tem uns que passam a noite, a madrugada todinha jogando, gente. O meu bisnetinho, eu não sei lidar. O meu bisnetinho manda texto para a avó toda manhã, cumprimentando a avó. E responde, e dá risada, e coloca. Mas é uma graça, né? Eu não sei lidar. Tem coisas que eles nos colocam no chinelo, né? Coloca. Mas filho é isso. Filho é uma dádiva, mas é uma responsabilidade muito grande também, né? E alguém? Ninguém se manifesta. Ah lá, tem uma. Saber da netinha. Falar como avó, né? Às vezes a avó tem essa responsabilidade, porque os pais deixam tudo isso acontecer, né? Dá um computador com uma criança de 3 anos, então aí a responsabilidade, então nem sempre as avós podem, né, ser amiga ou boazinha, tem que cuidar também, né? Tem que impor. Sim. Precisa, né? Não pode esquecer desse papel. A permissão em excesso, ela é muito prejudicial. Então, se
não tem hora para nada, porque o tempo dela é todinho cronometrado. Tal hora vai no judô, no balé, na natação, não sei. Também isso sufoca, não é esse tipo de regra que a gente está falando, né? É regra de convivência, gente, de sociedade, de tornar-se uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa de bem. As crianças hoje nós vemos, às vezes, elas respondem, né, como a Matilde falou, como eles não aceitam que ninguém repreenda, então se você vai corrigir alguma coisa, eles respondem, te dão respostas atravessadas. Eles estão agredindo os professores agora. Com 2, 3 anos eles já agridem. Eles agridem. E isso aí acontece por quê? Porque em casa, essa agressão acontece para os pais e os pais não falam nada. É aquele pai ou aquela mãe que dão risada. O filho deu um tapa no rosto do pai ou da mãe, dá risada, acha bonitinho. Gente, pelo amor de Deus, esquece, não é assim não. Não tem nada de bonitinho aí. É horrível, né? Tá. Mais alguém? Eu tenho um bisnetinho, fez 5 anos. E ele ganhou aquele palhacinho, aqueles 2 palhacinhos, como é que chama? Patati e Patatá. Então, quando ele desembrulhou, ele falou, isso aqui é coisa de criança. 5 anos. 5 anos, tá vendo? Ele já tá muito evoluído, gente. É coisa de bebezinho de 2, 3, né? Não tô falando que o outro com 3 aninhos pegou o celular lá da tia e não quis, porque não era touch. Ele falou, não sabe nem falar direito. Né? Eles querem tablet, né? Já começa um bebezinho, né? Já. Exato. É uma outra era. Ficou irritado com alguma coisa, ele já tá assim. Então, não tem noção. É uma coisa... Tem noção, né? Tem noção. É uma coisa instintiva. Então, e aí que você precisa tolir. E assim, né, gente, muito cuidado com essa questão do que dar, do que oferecer para a criança, porque a indústria, é óbvio que cada dia mais eles agora estão desarmando, coisas, né? Estão desarmando. Graças a Deus. Ainda bem, né? Pelo menos esse tipo de consciência parece que começou a aflorar, porque os brinquedos agora precisa ir para o lado desses jogos, né? Porque os jogos, não adianta a empresa que cria, né, os jogos colocar a faixa etária, os pais eles compram e dão, né, gente? Porque o filho não tem o dinheiro, o poder aquisitivo de ir lá na loja e comprar aquele bendito daquele jogo violento. Não tem. Eu lembro a época do meu filho jogar. Vocês lembram do assassinato que teve em massa no cinema, que o rapaz entrou atirando em todo mundo? O jogo chamava Blood, né? E esse jogo, ele veio gratuitamente como brinde numa revista. E quando eu olhei aquilo, eu vi, era um CD e era uma mão assim com sangue, né? O CD era isso. E eu vi aquilo em casa, eu falei assim, nossa, que jogo que é esse? Achei que não fosse nem dele, né? Ele falou, não, mãe, veio na revista. Aí quando o meu marido foi olhar, viu as indicações, não, esse é daqueles que você não vai jogar, porque a faixa etária não era aquela. Então, quer dizer, para que você vai incentivar a matar, incentivar a roubar? Tem tantos outros jogos educativos no computador e até mesmo no videogame. Não é para proibir de lidar com o computador ou com a televisão, a internet, mas é para orientar. Exatamente. Tem que orientar. É igual a história da novela, né, Matilde? Se está lá proibido para menores de 10 anos, com 6 você não deixa ver, porque com 10 já não é para aquilo, né? Então a gente precisa não permitir. Tem coisas que a criança não precisa ver, não está na hora ainda, ela não tem maturidade para enxergar aquilo. Porque senão banaliza tanto, gente. E quando chegar na fase adulta, fica com a cabeça perdida, porque era tudo tão banal que os valores se perdem. Né, e filho não é propriedade, filho é empréstimo de responsabilidade, né? Que depois a gente pode chegar do lado de lá e falar, o que você fez do teu filho para não deixar... Vem, né, a cobrança vem, sem dúvida, né? A cobrança vem. Não é ser severo demais, mas também não é abrir mão de tudo, né? É isso, gente. Mais alguma coisa? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nós falamos das crianças pequenas, mas o adolescente que é, né? O aborrecente... adolescente. Mas a gente tendo cuidados dentro da casa, dentro do lar, o marido respeitando a esposa respeitando o marido, respeito aos filhos também, que também eles têm os direitos deles, aí a coisa vai devagar, né? É melhor.
Muito bem. É chegado então aquele momento onde nós todos vamos colocar o nosso pensamento em Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a respeito. Nós que somos pais, tios, avós, irmãos, né? A consideração que a gente deve ter com o outro começa dentro do lar. É dentro do lar que a gente aprende a ser um cidadão de respeito, de direito. Né? É dentro do lar que a gente aprende tudo isso. Para sair depois como cidadão aí, passando feito rolo compressor em cima das outras criaturas. Não é isso. Mas vamos então, mais uma vez, abrindo nosso entendimento, guardando tudo aquilo que nós gostaríamos de reservar como aprendizagem, a fim de que mais tarde não nos esqueçamos daquilo que aprendemos e possamos então conviver com o nosso semelhante de uma forma pacífica. A gente vê toda essa violência que está gerando o transtorno em toda a cidade, em todo lugar. Enquanto dentro do lar tem que ter aquela paz, o convívio harmonioso, sereno, para que os nossos também se conduzam da mesma forma. Hoje nós temos os filhos casados, os netos, os bisnetos, e nós sabemos da grande responsabilidade que nos coube na educação deles. Como criatura e que traz os exemplos dignificantes. Isso nós aprendemos dentro da doutrina também. A escola, ela é só uma complementação, mas é dentro do lar que as coisas se iniciam, que todo respeito, toda consideração se inicia dentro do lar. É ali. Por isso que o Evangelho no lar é tão interessante para nós aprendermos a nos conduzir. O Evangelho no lar é uma coisa que a gente aprende a manter o universo nosso dentro de um estado de pacificação. Né? É isso que a gente aprende, então. E através disso nós vamos sabendo também como nos conduzirmos, como nos comportarmos fora do lar. Que Jesus abençoe a todos e que assim possamos nós todos sermos os filhos diletos de Deus. Deus não tem primos nem enteados, Deus tem filhos. Todos nós somos filhos de Deus. E é através dele, através de Jesus, que nós podemos chegar a Deus. E assim, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos. E agora todos nós